Em 851 municípios mineiros, são mais de 3.700 escolas, cerca de 5 milhões de alunos matriculados e uma importante missão: educar. Mas como saber se os alunos estão aprendendo? Como medir a qualidade do ensino e melhorar o nível de escolaridade dos mineiros? É o que vamos discutir hoje no programa Roda de Conversa sobre avaliação externa. Sabemos que o conteúdo é vasto, as dificuldades são muitas e as diferenças entre escolas, cidades e regiões em um estado grande como Minas Gerais devem ser consideradas. Mas para construir um sistema de ensino com qualidade, é preciso identificar os problemas e buscar soluções. Para isso, avaliações externas como o ProAlfa, o ProEB, as realizadas pelo SAEB, a Prova Brasil, entre outras, buscam aferir conhecimentos de estudantes em todo o Brasil. A partir daí, podem ser elaborados planos de ação e políticas públicas mais efetivas. Para discutir o assunto, conosco eu recebo aqui na Magistra o professor João Luiz Horta Neto, pesquisador do INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, mestre em Educação e doutorando em Política Social, professora Lúcia Matos, consultora em Avaliação Educacional da Secretaria de Estado de Educação, e a professora Gleides Rocha, professora da Faculdade de Educação da UFMG, pós-doutora em Educação. Para a gente começar então, professor João Horta, quais são as avaliações educacionais do Brasil hoje? A primeira coisa que é importante a gente destacar é que esse processo de avaliação externa no Brasil, ele começa já no fim, durante os anos 80, começam os primeiros estudos para desenvolver um grande sistema de avaliação. Desde então, a gente desenvolveu, primeiro, o SAEB, Sistema de Avaliação da Educação Básica, que era uma avaliação de caráter amostral, pegava apenas algumas escolas e dava uma radiografia do Brasil. Em 2005, é criado a Prova Brasil, dentro dos mesmos moldes do que era o SAEB, mas só que agora era levando a avaliação para todas as escolas do Brasil. A gente tem também a Provinha Brasil, que tenta verificar o que está acontecendo com a alfabetização nos primeiros anos do ensino fundamental. A gente tem o Enem, que é um exame que serve tanto para a certificação do ensino médio, para aqueles que querem receber o certificado do ensino médio, como de seleção para as vagas nas universidades. A gente também o Brasil também está inserido num processo de avaliação internacional, faz parte do PISA, então, que acontece a cada 3 anos. A gente teve a prova, esse ano, a prova de matemática. Então, são diversos instrumentos, além dos instrumentos que cada um dos estados possui. E qual que é o objetivo desses instrumentos, dessas avaliações? O objetivo é a gente ter algumas informações que possam ser úteis para a gente poder melhorar os rumos das coisas como elas estão acontecendo. Eu sempre gosto de comparar a avaliação externa com aquela avaliação que o professor faz em sala de aula. A gente faz uma avaliação nos nossos alunos para a gente checar como é que está o nosso plano de ensino, para a gente checar como é que está o projeto pedagógico da nossa escola e, a partir daí, poder ajudar os alunos a se desenvolverem mais e melhor. A avaliação externa, ela também procura fazer isso, só que com outro olhar, um olhar de fora para dentro, para tentar ajudar o processo educacional, mas olhando de fora para dentro. Professora Lúcia, e como consultora da Secretaria de Estado de Educação, como que a senhora lida com as avaliações aqui no estado de Minas Gerais? Bom, eu queria destacar que o professor falou das avaliações nacionais. Em Minas Gerais tem o ProEB, que é o programa que avalia a educação básica. Em Minas Gerais é um programa mineiro. Em Minas Gerais foi criado o Sistema Mineiro de Avaliação da Educação Básica, o CIMAV, que é composto de 3 avaliações. Uma avaliação é o ProEB, a outra é o ProAlfa e tem o PAAI, que é o programa que eu coordeno como consultora da Secretaria de Educação. Como que a gente lida? O professor falou bem que a avaliação externa é um outro olhar. A avaliação tem que ter múltiplos olhares, olhares internos e olhares externos.
O olhar externo é bastante interessante para você ter um referencial de um padrão mais no âmbito maior. E o olhar interno, que é o olhar do professor na sala de aula, ele está mais restrito ao desenvolvimento dos alunos. Eu lido diretamente com esse olhar externo, porque o programa que eu coordeno é um programa que visa avaliação interna a partir dos olhares externos, ou a partir dos dados das avaliações externas. A gente orienta os professores a criarem critérios, que são critérios de maiores exigências no desenvolvimento cotidiano dos alunos. Então, a avaliação externa, ela focaliza alunos concluintes, ela avalia os anos que fecham os blocos de ensino, que é a 6ª série, a 5ª, a 9ª e o 3º ano do ensino médio. Os resultados dessas avaliações externas são usados para alunos que começam, quer dizer, então eu trabalho com alunos concluintes para aplicar aqueles resultados em alunos que entram nos anos posteriores. Eu acho que falta, para complementar as avaliações externas, esse olhar do cotidiano dos alunos que evoluem no dia a dia e que fazem parte dos microespaços da sala de aula. Então, esse olhar interno, ele tem que complementar o olhar externo para se equilibrar os padrões em busca da qualidade nos padrões de ensino. Então, como que vocês avaliam a efetividade dessas avaliações atualmente? Como que estão os resultados que vocês sentem dessas avaliações externas, professora Gleides? Bom, a gente começa nesse momento, né, a fazer, vamos dizer que a gente está vivendo um momento no país em que a gente começa a ter dados de avaliação um pouco mais consolidados e que a gente começa a olhar para esses dados buscando também trazer informações novas, né? Interpretações pedagógicas dos resultados que nos permitam também informar melhor a prática pedagógica, porque o grande objetivo das avaliações censitárias é fazer com que a informação, com que o dado de todas as escolas e do conjunto de alunos ele possa ser processado e levado até as escolas, levado até os professores, e que essas informações possam ser usadas pelo coletivo da escola. Então, a gente tem, já foi dito aqui, eu queria ressaltar, uma diferença importante entre avaliação interna e avaliação externa. Eu, como professora na sala de aula, eu avalio o meu aluno em função daquilo que eu ensinei, para ver se o aluno aprendeu o que eu ensinei. Na avaliação externa, o movimento é diferente. Com base nas propostas curriculares e no que se espera que seja ensinado em cada momento da escolarização, a gente avalia aquilo que se considera, então, que o aluno deveria ter aprendido. Então, ela tem uma dimensão também do direito do sujeito da aprendizagem. Eu avalio aquilo que se espera tenha sido apreendido pelo menino, pela criança, num determinado momento da sua escolarização. E é importante também, como já foi dito, que haja uma articulação entre os dados da avaliação interna e da avaliação externa. E eu diria que hoje um dos grandes desafios que nós temos é qualificar cada vez mais essas informações que chegam aos professores, para que elas possam efetivamente ser um instrumento de intervenção, tanto do ponto de vista da transposição didática, do fazer do professor no cotidiano da sala de aula, quanto na gestão das políticas, tanto no nível das superintendências, quanto da própria secretaria. Professor João Horta, nós podemos então dizer que a avaliação externa é uma radiografia da educação no Estado ou no país? Eu acho que a gente tem que ter alguns cuidados com relação ao que significa ela. Eu acho que ela é mais apropriada como uma fotografia, quer dizer, a gente consegue captar aquilo que está acontecendo num determinado momento. Saber o que realmente está acontecendo dentro da escola, ou que está perpassando todo o processo educacional, vai depender de uma série de pesquisas adicionais que a escola, as secretarias, elas têm que fazer para poder se apropriar melhor dos resultados.
A outra coisa é que uma série de coisas que são tratadas dentro da escola, que não sejam conteúdos de matemática ou de língua portuguesa, são importantes para a formação do aluno. E nem todos esses conteúdos fazem parte dessas avaliações. Em determinadas comunidades, por exemplo, você pode ter uma série de problemas que essa comunidade vive e a escola pode tratar muito bem desses problemas. Por exemplo, ela pode ser um lugar, um porto seguro para os alunos em comunidades de risco, que vivem em situações de risco. E essas questões não são avaliadas, não conseguem ser avaliadas por uma avaliação desse tipo. Então, eu acho que a gente tem que fazer dois movimentos. O primeiro é obter os dados. Os dados são importantes, eles revelam algumas coisas, mas o dado sozinho, ele diz muito pouco, se a gente não tem isso ligado ao que acontece no dia a dia da sala de aula. Então, não significa que uma escola assim, que não se destaca seja ruim, ou então que uma se destaca sempre seja muito boa? Não necessariamente há essa relação? Como todo indicador, ele indica alguma coisa, ele não é um espelho da realidade. Ele te mostra alguma coisa e, a partir daí, se você quer conhecer realmente essa realidade, você tem que ir a fundo. Muitas vezes, por exemplo, acontece muito, isso é uma coisa bastante frequente, de você ter uma variação muito grande entre anos dentro da mesma escola. Quer dizer, uma escola se destaca num determinado período e em outros períodos ela tem uma queda. Isso depende de uma série de questões. Depende desde da rotatividade dos professores, rotatividade da equipe pedagógica, problemas que podem estar acontecendo na comunidade, com muitas mudanças das famílias dentro daquela comunidade, e tudo isso afeta o resultado. Se você pegar e dizer, olha, essa escola, nesse determinado momento, ela é boa e ela vai ser boa para o resto da vida, é complicado. Na linha do que o João estava falando, eu gostaria apenas de complementar, ele destacou bem que essas avaliações, elas medem ou apenas língua portuguesa ou apenas língua portuguesa e matemática, desconsiderando uma série de outras variáveis e outros conteúdos que são trabalhados na escola. Para além disso, eu queria destacar que dentro de cada área do conhecimento é avaliada também uma pequena parcela, né? Aquilo que é passível de ser medido numa avaliação externa à escola. Vou exemplificar. No ProAlfa, por exemplo, né, o Programa de Avaliação da Alfabetização do Estado de Minas Gerais, a gente não avalia linguagem oral, produção de textos orais ou leitura oral. Embora isso seja extremamente importante do ponto de vista do ensino, do currículo, das práticas pedagógicas do dia a dia, isso não é passível de ser medido num teste externo à escola, nas condições em que os testes são aplicados, com caráter mais universal, tempos de aplicação idênticos no estado inteiro. Então, há restrições. Então, é importante a gente lembrar sempre que tudo que está na matriz de avaliação está contido na matriz de ensino, mas que a matriz de ensino é muitíssimo mais ampla do que a matriz de avaliação. Pode falar, professora. Completar, porque quando ele fala que é uma fotografia, eu acho que a gente tem que ficar atenta, que a fotografia não focada num determinado momento. Mas ali ela pode ter indicadores positivos e indicadores que não são tão positivos assim. E, de maneira geral, a gente percebe que há uma cobrança, tal resultado escola boa, tal resultado escola não boa, principalmente pela imprensa. E eu acho que tem que ter um certo cuidado, porque o histórico de dados que são importantes. E este resultado, né, de um único instrumento, ele é muito pouco para se falar em qualidade, certo? Ele pode ser um indicador momentâneo de que, naquele ano, naquela avaliação, naquela realidade, as coisas não estão tão boas. Aí é preciso o quê? Aquele mergulho naqueles dados, analisar o contexto da escola, quais são os fatores que colaboraram para aquele tipo de resultado. Então, pode ser uma fotografia, assim como você, em outras avaliações, você faz um primeiro exame, depois você faz vários outros exames. Na educação
também é necessário fazer isso. Professora, então como que as escolas devem interpretar e avaliar esses resultados, sejam eles positivos ou negativos? Bom, a primeira coisa é que você teve uma ação anterior. Então, a primeira pergunta que deve ser feita é o que a escola fez para chegar naquele resultado? Porque aquele resultado, ele é resultado de um trabalho. Né? Ele é resultado de um trabalho escolar, de um trabalho familiar, de um trabalho do aluno. O que eles fizeram? Como que eles contribuíram para chegar naquele resultado? Certo? Bom, analisado esse aspecto, é importante você pensar quais os elementos que configuram aquele resultado. Então, você tem um teste. Compondo um teste, você tem uma série de itens e esses itens são em cima de uma matriz de avaliação que foi extraída de uma matriz curricular. Então, as coisas, elas se intercomplementam para chegar naquele tipo de resultado. A partir da análise dos dados da prova, você pode buscar identificar o que o aluno errou e o que o aluno acertou. Ou, em termos gerais, nas avaliações externas, pelas escalas onde os resultados de desempenho, de proficiência se posicionam, você consegue identificar as faixas de desenvolvimento dos alunos e você consegue identificar o que foi desenvolvido e o que não foi desenvolvido. E, a partir daí, numa reflexão interna à escola, diretores, supervisores, junto com professores e, às vezes, até com participação de pais, é possível refletir sobre as origens daquele desempenho, sejam eles positivos ou não tão positivos assim. Então, de modo geral, a divulgação desses resultados surte efeito de modo prático na postura, na conduta do professor em sala de aula? Olha, nós não podemos generalizar, né? Tanto a nível nacional quanto do próprio estado de Minas Gerais, a gente tem país e estado de dimensões enormes e com uma diversidade também muito grande. E podemos dizer que um dos grandes pontos de estrangulamento hoje da avaliação está na recepção. Isso porque, vamos pensar, eu estou lá na sala de aula, trabalhando com meu aluno, tentando trazer a realidade, tentando ensinar para esse meu aluno, e aí vem alguém externo a essa instituição, a essa escola, a essa realidade, qualificar e de alguma forma estabelecer um rótulo para o meu fazer, para o meu trabalho. Né? Tá bom, tá ruim, os meninos aprenderam, os meninos não aprenderam. Então, a gente tem que primeiro reconhecer que esse não é um lugar fácil, o lugar de quem é avaliado e de quem vê a sua prática sendo avaliada. Então, acho que o primeiro enfrentamento que a gente precisa ter como professor, que está recebendo esses dados, essas informações, é olhar para eles com a dimensão que eles devem ter, de um diagnóstico. De um diagnóstico que me ajuda a pensar o lugar no qual eu estou, né, como a Lúcia dizia, o que eu posso fazer a partir daqui e quais são as metas possíveis, tangíveis, viáveis, que me coloquem um desafio do ponto de vista do lugar que eu estou, mas que sejam também execuíveis, considerando o contexto, a realidade e as minhas condições objetivas de trabalho. Isso do ponto de vista da escola. Do ponto de vista das políticas de gestão de sistema, né, tanto em âmbito municipal quanto estadual e nacional, nós precisamos ampliar as estratégias de divulgação desses dados, de discussão dos boletins pedagógicos, que são resultados das avaliações, interpretados pedagogicamente, e, como eu também já comentei, buscar cada vez mais qualificar essas informações, porque a quantidade de dados e de informações que a gente tem é muito maior do que o que hoje a gente consegue disponibilizar para o professor. Né? Então, como o João disse, a gente tem também que fazer mais pesquisas para ajudar a informar mais o professor. No caso do ProAlfa, por exemplo, nós já discutimos com a Superintendência de Avaliação do Estado, né? E já estamos nos organizando para começar a produzir subescalas de leitura,
para tentar identificar melhor em que habilidades o menino consegue avançar mais, em quais ele avança mais lentamente, que tipo de habilidades estão sendo, então, a partir daí menos ou mais focalizadas, para poder informar mais e qualificar mais os dados que a gente disponibiliza para as escolas e para os professores. Então, você vê que tem aí ainda um longo percurso a ser feito, no sentido de que esses dados possam contribuir de modo mais significativo para a escola e para o professor. Só queria complementar, dentro do que você perguntou, uma coisa que eu acho importante é que não imaginar, eu acho muito difícil a gente querer que a avaliação induza alguma coisa. Eu tenho muitas dúvidas em algo que é muito comentado sobre o papel de indução da avaliação. Você imaginar que a avaliação pode mudar o comportamento de um professor, eu acho que é muito pouco. A mesma coisa se a gente trouxer para a sala de aula, o fato de um aluno tirar uma nota baixa não significa que ele vai aprender mais no próximo teste que você for aplicar a ele. Vai depender de uma série de condições. Eventualmente ele passa por um momento difícil que você tem que atuar de uma outra forma, que não daquela forma que você está atuando. Eu acho que esse é um ponto importante. O segundo ponto importante é que a avaliação ela tem que servir, ela deve servir, ela foi criada para isso, é um instrumento que foi criado para isso, para você obter dados e, a partir desses dados, você verificar o que está acontecendo na realidade, com a realidade, e, a partir daí, ter um plano de ação para modificar alguma coisa ou para aprimorar alguma coisa. Imaginar que, a partir da divulgação de um dado, você consegue mudar sozinho, sem as coisas, sem que você atue sobre essa realidade, para mim é muita ficção. E acaba trazendo uma carga muito negativa para o professor, jogando toda a responsabilidade do processo educacional para o professor. É lógico que isoladamente, ele é o fator mais importante, mas ele não é o único fator que influi sobre o bom desempenho dos alunos. Ok, nós vamos então para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente está de volta.